que nos acompanham pela TV Câmara. Boa noite a todos. O primeiro assunto que gostaria de tocar, aproveitando o gancho do vereador Augusto Canto, é que se refere à industrialização, principalmente a empresa Blotex. No ano passado, quando presidíamos a comissão permanente de industrialização, foram incessantes as reuniões com a Blotex e em busca de um terreno para ela, porque ela ameaçava, dizia que sairia do município porque os custos de sua produção estavam muito altos por conta do aluguel, da energia no condomínio industrial que é um condomínio particular, o Condoville. E deste modo eles queriam, dentro das leis de isenção do município, uma nova área. A primeira área que eles próprios, Blotex, visitaram, que o poder público podia dá-los, era uma área que eles diziam que era do chinês, que ficava no bairro do Irema. A área essa que, quando se soube que se aportava nessa casa um projeto para moradia no local, os norte-americanos, os proprietários da empresa, falaram que não tinham o hábito de destruir sonhos. E eles próprios visitaram áreas no Briquituba e apontaram a área que foi desapropriada como sendo a área onde poderiam instalar a planta da empresa. Porque, como eles usam a gravidade, até o declive do terreno era favorável à linha de produção, apesar de ter o custo de se fazer os platôs, o arruamento e tudo isso. Então, foi mais de uma reunião. Uma vez que foi apontado o terreno, foi desapropriado, sob pressão de não se perder os empregos, simplesmente a Blotex falou que não tinha mais interesse no terreno. Então, nesse ponto da Blotex, tem que ser feito um parênteses, tem que se lembrar. Eu me recordo que a comissão, não foi uma comissão de industrialização, porque nem eram só os membros da comissão permanente. Me recordo Eduardo Bosco, nas reuniões com a Blotex, Abimael Ranieri, Rivera, Jaime Henrique Duarte, o doutor Alexandre, o Geraldo, o Augusto, participou em reuniões com a gente aqui. Só que quando se desapropriou esse terreno, a Blotex estranhamente passou a deixar de ter interesse, porque, salvo engano, por informações que não são formalizadas nenhuma, existem áreas mais atrativas para a produção, onde as estradas contribuam mais, onde o deslocamento seja menor, e talvez esteja deixando o município por um interesse econômico, para diminuir o custo da empresa. Pois não, vereador? Foi enviado pelo prefeito um ofício à Blotex para saber sobre a questão se ela queria ou não o terreno. E o que a Blotex informou, que ela não tinha mais interesse na questão do terreno, porque ela iria continuar dentro do condomínio industrial, porque eles entraram em uma negociação, e naquele momento o dólar estava tão baixo que estava compensando eles exportarem e importar o produto, do que estar fazendo uma nova fábrica e gastando esse dinheiro aqui. Então, na realidade, eles não quiseram um terreno por não querer investir em uma nova planta. Então, eles desistiram, mandaram um ofício para a prefeitura desistindo, e até nessa questão já tem 3 empresas que protocolaram a intenção pelo terreno, mais uma parte, vereador? A intenção pelo terreno, e o processo já está correndo na prefeitura, só que você sabe, Vossa Excelência sabe da dificuldade hoje da prefeitura de estar fazendo a terraplanagem no terreno. São só essas minhas palavras. E partindo dessa linha que nós falamos aqui, do emprego, da desapropriação de terreno, nós temos que lembrar que hoje nós temos 2 empresas, na realidade são 3, né? Que é a Simonini La Rioja e a ICPAC, que está constituída no município, numa área de expansão industrial municipal, de um terreno que foi desapropriado pelo prefeito Neto, que investiu numa política de industrialização do município, do prefeito Neto. Depois disso, pulou-se 2 gestões e veio desapropriar agora um terreno, não para investir, para trazer mais uma empresa, que isso devia ser algo corrente em todas as administrações, mas para não perder a empresa. Então, mais que um estudo, a Blotex teve no local indicando que aquele terreno lhe serviria, e pelos motivos ora apresentados. E por que eu vim falar disso aí, que foi na época do Neto que se investiu? Porque o poder público, e é algo extremamente polêmico que a gente vai tratar aqui, e pensamos assim, antes de dar opinião, se daria ou não daria. Quando se concede um benefício ao munícipe, a uma série de munícipes, é duro de se retirar esse benefício. Então, determinados tipos de benefício que geram custos aos cofres públicos tem que ser pensado, porque às vezes é um dinheiro que pode ser investido em outros campos. Eu fui cobrado por diversos estudantes, que nós conhecemos muitos estudantes que estão lá, mas no mesmo passo, quando se sabe o custo que é
ao município, aos cofres públicos, os ônibus indo às faculdades, outros munícipes nos cobraram em outro sentido. Mas por que esse dinheiro não é investido, então, já que não tem dinheiro, para fazer o arruamento, a terraplanagem da área industrial e gerar emprego para mim que moro aqui na cidade, que quero produzir aqui? E aí você fica naquela sinuca, meu Deus. Como que é? Por quê? Porque é a responsabilidade com o que é gasto. Alumínio criou uma cultura mentirosa de dizer que aqui era um município rico, quando não era. Alumínio criou uma cultura medíocre de imaginar que não precisa de recursos da União e do Estado, porque é um município rico. Município rico é aquele que recolhe tributo. Município que recolhe tributo é aquele que gera emprego. O município que gera emprego tem que ter política de industrialização. E não teve. Então, pela Lei 32, 93, não é esse número, em 93, quando o prefeito Tiseu assumiu com um orçamento pequeno e concedeu o benefício aos estudantes que estudavam fora, o que acontecia? Ele permaneceu com algo que a CBA fazia aos seus funcionários. E naquela época isso era 1 ou 2 ônibus. 1 ou 2 ônibus. E isso veio passando. Hoje chegou-se ao ponto, com as ampliações que teve desde então, de ter um custo por período de R$ 7.500. Em 2 períodos, R$ 15.000. Vezes 22 dias, R$ 330 mil. Vezes 10 meses do ano, R$ 3.300.000 com transporte de estudantes. Multiplicado por 4 anos, 12 milhões e tralalá. Aliás, passa dos 13. Então, o munícipe que me questionou foi nesse sentido. E tem filho que usa. Ele falou assim, eu não sabia que era um custo tão alto, e é um custo alto. Eu volto a falar, os estudantes estão mais que corretos em se manifestar, porque é um benefício concedido, ao qual eles estão habituados. Mas aí eu falo, cadê a responsabilidade do poder público na hora de fazer a concessão do benefício? Alumínio, em outrora, foi um município rico. Hoje está mais que declarado. 8 milhões da queda da arrecadação para o ano que vem, salvo engano, vem do quê? Porque antes recolhia-se 8 milhões aqui com o consumo de energia, porque a CBA é a maior consumidora. Hoje se recolhe onde produz. Então são 8 milhões a menos. E quando se cai o orçamento, tem que se rever o que se pode gastar. Então pensem, cada um aqui, são muitos estudantes que estão sendo feridos e que têm todo o direito de fazer a sua movimentação, de fazer a sua passeata, de reivindicar. Mas só que quem é vereador tem que tratar com responsabilidade desse assunto. Pois não, vereador? A gente não se furta em momento algum da responsabilidade, apenas pondera que nenhuma reunião, Excelência, foi feita anterior às mudanças. Não se consultou os estudantes. Eu não sou contra unificar 1 ou 2 linhas que passam pelo mesmo lugar, mas o que não poderia acontecer é como queriam fazer em São Roque, uma de Biúna, uma de São Roque, e unificar as duas. Isso não é uma possibilidade. Esse diálogo não existiu. E isso nos deixou muito preocupados. Um segundo pensamento, apenas para contribuir também, é que essa destinação, esse dinheiro, provém da educação. Educação são 25% garantidos do orçamento que tem que ser investido em educação. Então, talvez essa comparação de investir na infraestrutura de terreno e ao invés de dar transporte de aluno, talvez seja um pouco equivocada, porque 25% do orçamento deve ser investido em educação. São essas as considerações. Nós que acompanhamos com mais critério um pouco o orçamento de educação, eu posso assegurar ao senhor que o transporte de alunos não entra em gasto de educação, infelizmente. Ele não entra em gasto de educação. Tanto que na gestão, se eu não me engano, do seu Zé Tiseu, quando ele contou o transporte como gasto de educação, acabou tendo apontado para o Tribunal de Contas. Porque gasto com educação, investimento em educação e transporte não é considerado. Então esse gasto ele não entra nos 25%, porque se entrasse, eu sequer estaria aqui. Então isso eu já posso assegurar ao senhor, sem ter que consultar ninguém do Executivo. Dentro dos 25%, esses 3 milhões de reais não entram no gasto dos 25%, que a gente sabe que é uma renda boa de educação. Se fosse nesse sentido, se o tribunal aceitasse, seria perfeito, porque daí, como aconteceu em outras gestões, não teria que no final do ano, quando dava superávit, pintar a escola com o que hoje em dia tem 45 de mão de tinta porque não tem planejamento, desde aquela época. O problema que se reflete hoje, e eu sempre falo isso, que eu não sei o que é pior. Se é gerir, é o mau administrador que não consegue gerir a crise, porque tem que enxergar a crise do momento que entra, quando se está num estado já de atenção, porque tinha tido uma crise econômica mundial, então tem que prever. Nós temos a crise aqui, vamos deixar de gastar. Vamos ter um quadro mais enxuto de funcionários, não vamos pagar hora extra, vamos ter estagiários aqui dentro da prefeitura, que seja um estágio obrigatório, não aquela pessoa que prestava o vestibular para conseguir o estágio na prefeitura como emprego para pagar a faculdade. Nada contra as opções e as oportunidades que tentou se dar. Mas essas oportunidades, essas tentativas são de um município que pode despender de recurso, que já não era o caso de Alumínio.
Agora, o que eu falo aqui é o seguinte, que tinha que ter muito critério na hora de planejar. Porque eu estou fazendo a conta de 4 anos dessa gestão, que vai gastar 12 milhões de reais com transporte de alunos. E quantas gestões passaram? E hoje nós temos um parque industrial que consegue agregar 2 empresas. Nós temos um parque industrial que consegue agregar 2 empresas. Então, quando eu falo o seguinte, que o estudante tem todo o direito de reivindicar, porque é algo que lhe foi dado. Agora, quando nós, por exemplo, domingo, que vamos ter uma audiência aqui nessa casa, que infelizmente por outros motivos não vou poder estar presente, a gente tem que ter critério de explicar isso para o estudante. Porque tem muita família aqui fora reclamando exatamente disso. Não, tudo bem, mas 13 milhões ao longo de 4 anos? Seria necessário? Alumínio é o único município do estado de São Paulo que ainda concede esse tipo de benefício. É extremamente polêmico, isso eu pensei em discutir, mas alguém tem que trazer à luz da discussão disso. Para que as pessoas enxerguem. Porque tem gente enxergando e cobrando o vereador também, em outro sentido. Outro problema que o nosso município evidencia, que é algo polêmico de se falar, porque se desvirtua o que se fala. Ao longo das administrações anteriores, criou-se aqui, nós falamos de cuidado básico, dentro do sistema de saúde, uma série de especialidades que o município rico pode ter. Só que o município rico precisava de tributo para manter tudo que foi criado. Nós criamos dentro do departamento de saúde cardiologista, neurologista, psiquiatra e atenção à saúde básica, de clínico e de pediatra. Hoje acaba sendo prejudicada porque nós temos um leque de opções e não se tem o recurso que tinha em outrora. Aproveitar, que deveria ter sido aproveitado, tudo aquilo que foi investido, que veio de recurso na era da expansão da CBA, que gerava muito ISS, e ser investido em políticas que dessem base, que dessem firmamento. E a política da base de firmamento é emprego. É essa política da base que dá firmamento. Então agora a gente está numa situação de queda de arrecadação. Volto a falar que a gestão de quem lá está, que é o prefeito Dr. Jacó Salda, podia ter tido muito mais atenção, porque gerir crise necessita de bons administradores, de melhores administradores que aqueles que gerem no lucro. É economia doméstica. É a mesma coisa. Quem ganha R$1.000 não pode gastar 1.100. Agora, quem ganha R$1.000 e tem uma surpresa de 700 no final do ano, no final de cada mês, uma surpresinha de 70, fica mais fácil de administrar. E aí que o bom administrador sabe onde investir. Talvez hoje pudéssemos estar falando, somos um município rico, porque aqui se investiu em infraestrutura e em políticas necessárias. Mas não. Hoje discute o que se tem que cortar, porque caiu a arrecadação e nós não temos força para fazer voltar. Então, o que eu peço na discussão, infelizmente não vou poder estar aqui, é que se exponha exatamente isso. O custo de cada um. Porque quando concedeu o ônibus em 93, quando não tinha recurso em 93, quando foi o Zé assumiu, ele continuou com o trabalho que a CBA desenvolvia aos funcionários e filhos de funcionários, que estudavam, que, salvo engano, era só os funcionários, e manteve, mas foi um ônibus. E hoje esse custa de R$15 mil mensais, 15 mil reais diário, 330 mil mensais, 3 milhões e 300 mil em um ano. 3 milhões e 300 mil em um ano. Talvez com essas palavras vão falar, o vereador lá já é contra, ele acha que tem que cortar. Eu estou falando que o estudante tem direito de reclamar. Porque quando se concede um benefício, quem se concede tem que ter responsabilidade de saber o que está concedendo. Quando se tira, é terrível. Os estudantes têm que ter. Agora, fazer piquete político, falando que não, nós temos que ter responsabilidade. Com o orçamento da cidade, com investimento, com pessoas e mulheres que buscam emprego na área industrial e não acham, sabe? Com investimentos maciços em educação, para saber, porque o retorno de algumas políticas são maiores que a de outras. E o nosso município precisa urgentemente de um administrador. Ele precisa urgentemente de um administrador. Porque até hoje, o administrador que essa cidade teve, e às vezes é até um peso falar, eu não falo por amizade, por nada, ele saiu daqui sem se reeleger. Não quis. Foi o Neto, irmão do Jaime. Ele teve o peso de administrar a cidade, recebendo uma dívida, colocando a casa em ordem e construindo alguma coisa. Só que o custo foram alguns cortes, só que quando se faz administração pública, não se faz política. Esse é o mal da política brasileira, eu falei isso logo no começo aqui. A pessoa ganha eleição e já está pensando na outra. Porque tem que ser feito o que é necessário, e não o que dá voto. E às vezes o que é necessário, efetivamente não dá voto. Então é isso que eu peço ao Dr. Jacó que faça o que é necessário para colocar o município nos eixos. Custe custar. Só essas palavras.